Meus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, boa noite, graça e paz. Nós estamos chegando ao final desta semana. Na verdade, a semana termina amanhã, sábado, mas de segunda a sexta, nossa proposta de compartilharmos um estudo bíblico sobre uma doutrina importante da Bíblia. Nós estamos encerrando hoje, sexta-feira. Concluímos então a série de estudos bíblicos sobre o tema A Igreja e a Oração. Esse ensino fantástico, maravilhoso, extraordinário e essencial que está presente na Bíblia de capa a capa. Uma breve série de estudos bíblicos que nós começamos na segunda-feira, mas creio que foi possível aprender muito. Eu, particularmente, lendo, fazendo anotações, esboços e compartilhando todos os dias aqui um pouquinho mais sobre este tema, oração. Concluo a semana de maneira extremamente abençoada e eu sou grato a Deus por este privilégio. Muito bem, vamos ao nosso texto e ao comentário que faremos hoje. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O apóstolo Paulo estava escrevendo a este jovem que ele tanto amava e que ensinou. Paulo doutrinou, Paulo trabalhou para que Timóteo fosse um grande homem de Deus, um pastor à frente da liderança espiritual da igreja. E ele escreveu 2 cartas a Timóteo, pelo menos a Bíblia registra essas 2 cartas, possivelmente escreveu outras, além dos momentos que Paulo esteve pessoalmente com Timóteo. E aqui, 1 Timóteo 2, de 1 a 5, nós encontramos Paulo falando com Timóteo sobre a importância da oração na vida cristã de Timóteo, da igreja, no exercício da liderança espiritual como pastor. E ele escreveu assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vejam só, Paulo diz para Timóteo, e Deus está dizendo a nós, antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu recomendo, eu oriento, eu aconselho, eu digo a você, que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças. Paulo começa essa carta dizendo tudo. Antes de mais nada, por favor, antes de qualquer ação, de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, de qualquer passo, antes ore, antes fale com Deus, antes abra o seu coração e peça a direção do Espírito Santo de Deus para que tudo ocorra de acordo com a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, ore. Em primeiro lugar, ore. Ele diz para Timóteo e para toda a igreja, vocês devem orar por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades. E então eu pergunto, quais os tipos de oração que nós temos? Quais os elementos devem estar presentes em uma oração quando nós estamos orando? Temos liberdade para orar, mas alguns elementos são essenciais e eles precisam estar presentes. Paulo então está dizendo aqui, Deus está dizendo a nós, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, que antes de qualquer coisa nós devemos orar. A oração deve estar sempre presente na nossa vida e ela tem alguns elementos, algumas partes, algumas peculiaridades, alguns ingredientes que devem sempre fazer parte das nossas orações. Eu anotei algumas aqui e quero compartilhar com os irmãos hoje que nós estamos concluindo esta série de estudos sobre a igreja e a oração. Em primeiro lugar, a nossa oração sempre deve ter um elemento chamado adoração, que é quando nós louvamos ao Senhor.
quando nós engrandecemos, quando nós exaltamos o nome do Senhor, nós estamos dando glórias a Ele, nós estamos colocando Deus num alto lugar, no trono, que é o lugar dele, nós estamos colocando Deus acima de tudo e de todos, então nós precisamos orar adorando. A oração de adoração, ela não agradece e não pede nada, ela só exalta, ela só glorifica, ela só engrandece o nome do Senhor. Nós só honramos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, faz e fará. Outro elemento importantíssimo, o segundo, é a gratidão. Quando nós oramos dizendo, Senhor, muito obrigado. São as ações de graças. Nós expressamos a nossa alegria, expressamos que nós estamos contentes e gratos, felizes, satisfeitos por tudo aquilo que Deus é para nós e tudo o que Deus tem feito para nós. Eu, aqui na igreja, tenho trabalhado bastante sobre essa questão da gratidão. Percebo que naturalmente nós oramos e a maior parte da oração nós estamos pedindo. E eu tenho procurado trabalhar ultimamente com a nossa igreja para que sejamos uma igreja também que ora principalmente em gratidão a Deus. Orar agradecendo é reconhecer que a provisão, o cuidado e os livramentos vêm do Senhor para abençoar a nossa vida. Um terceiro elemento que deve estar presente quando nós oramos é a confissão. Claro que este elemento ele deve estar presente quando eu oro sozinho. Quando eu estou no meu PGM, pequeno grupo, quando eu estou com o meu ministério, quando eu estou na igreja, no culto, não. Mas principalmente quando eu estou sozinho, eu devo confessar os meus pecados, abrir o meu coração, reconhecer os meus erros, fraquezas, falhas e pedir perdão. Oração de confissão é importante e muitos estão se esquecendo de confessar os seus pecados, reconhecer as suas debilidades, imperfeições e principalmente orar confessando e pedindo perdão a Deus, misericórdia e graça, bondade e compaixão do Senhor sobre a sua vida. Outro elemento é a súplica. O que é a súplica na oração? Ora, nós estamos suplicando quando nós estamos pedindo alguma coisa para o Senhor, o nosso Deus. Quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, as nossas dúvidas. Então a oração de súplica é aquela que significa petição. Nós estamos pedindo, nós estamos colocando diante do altar do Senhor, estamos colocando sobre as mãos de Deus aquilo que nós precisamos, então nós pedimos e isso chama-se súplica. Também outro elemento muito necessário e muito importante, a intercessão. O que é a oração de intercessão? É quando nós oramos pelas outras pessoas. Aliás, muitas pessoas estão sempre pedindo a nós, ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, ore pelo meu casamento, ore pelos meus estudos, ore pelo meu trabalho, ore pela minha saúde. Então, nós precisamos muito da oração de intercessão. Sempre lembrando das outras pessoas, daqueles que são da nossa família, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo e muitas vezes até aquelas pessoas que nós não conhecemos, devemos orar também quando elas pedem, quando elas precisam. Outro dia, alguém disse algo interessante acerca da oração de intercessão. A pessoa disse assim, pastor, se você quer amar uma pessoa, comece orando por aquela pessoa. Vejam que interessante, quando nós começamos a orar por alguém, nós desenvolvemos no nosso coração um sentimento muito bom de amor por aquela pessoa. Então eu quero concluir esta semana e a série de estudos que nós compartilhamos com a igreja, com os irmãos, com os amigos, falando sobre o tema a igreja e a oração, dizendo que nós precisamos orar. Orar pedindo as bênçãos como o livramento, orar agradecendo as bênçãos que já temos recebido do Senhor, orar pelos enfermos, física, emocional e espiritualmente, orar pelos perdidos, orar pelo evangelismo, missões, orar pelos crentes, orar pela igreja, pelos salvos,
Devemos orar pelo casamento, pela família, pela educação dos filhos. Devemos orar pelas autoridades, por aqueles que estão com a autoridade governando a nossa vida, a nossa cidade, o estado, o país. Nós devemos orar pelos missionários, pastores, evangelistas, ministros, líderes da Igreja de Cristo no reino de Deus em todo o mundo. Devemos orar pelo avivamento espiritual da igreja, devemos orar pela santidade da igreja, devemos orar pela paz, pela harmonia, como o salmista escreveu, né? Que haja paz em Jerusalém, porque se houver paz na cidade, nós vamos desfrutar dessa paz também. Orar pela libertação dos oprimidos, orar contra as perseguições, orar pela humildade do povo de Deus, isto é, orar contra a arrogância, porque nós devemos ser pessoas humildes, orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho sobre toda a face da terra. Enfim, devemos orar. A oração é prioridade, a oração deve estar em primeiríssimo lugar na nossa vida cristã, porque como nós já dissemos aqui esta semana, ser crente é orar. Ser crente é orar. A oração é um estilo de vida, assim como Jesus orava o tempo todo, foi um homem de fervorosa e contínua oração, nós também devemos orar. Deus abençoe você, um ótimo final de semana, Deus abençoe a sua família também. Na próxima semana, um outro tema, uma outra doutrina, um outro ensino bíblico. Durante a semana estaremos aqui com você juntos para estudarmos a palavra de Deus. Até lá!